Então, eu acho que a coisa mais importante de você pegar uma greve lá dentro é entender que o poder patronal, ele deixa de existir. Além de você estar naquela tensão que você está vendo seus companheiros em greve, e a imprensa, e é direto, você vê aquilo lá, né? Pelo menos chegava jornal pra gente, né? E tinha que ficar lá conversando com o gerente. Que não adianta o operador 3, o técnico 3, o quem quer que seja o caramba, chegar lá pro servente e falar, oh, maluco, sabe fazer isso aqui? Eu não vou fazer. Vou fazer por quê? Porque eu tô em greve. Você agora não manda mais porra nenhuma aqui, entendeu? Eu lembro que a gente revezava no trampo, né? Era eu e Pimentel. E a gente até fazia 12 por 12. Porque mesmo o sindicato falando assim, não, tem que ficar um. Mas, porra, tinha que ficar um, mas tinha que dormir, né? Tudo bem. Então, às vezes, um dormia, o outro acordava. Então, às vezes, botava o colchãozinho, dormia junto lá, do lado do carro. Você suspende a hierarquia patronal. Não tem hierarquia. Nós somos trabalhadores e somos todos iguais. Depois dessa questão aí do TST, começaram a entrar esses grupos de preservação. Então a gente ficou por um determinado período, os grupos entravam, eram 3 ou 4 em cada setor, entravam e organizados pelo próprio sindicato. A gente entrava, ficava lá, às vezes a gente colocava as unidades para circular, como se ficasse em pequena circulação. Então a gente revezava, mas revezava assim, não era uma vez, era como foi um mês, então a gente ficava um dia lá, daí saía, daí vinha outro, a gente revezava entre nós, né? Sempre ficava 2 na CCI. Então, quando eu saía de lá, ficava um dia lá, eu já ia embora, não ficava na frente da refinaria, eu ia pra casa, ia tomar meus médicos. E eu tinha que ficar caçando os colegas aí para poder montar aqueles turnos, porque afinal de contas nós tínhamos feito uma negociação com a direção da refinaria e tinha que ser cumprido aquele número mínimo. E na minha casa era muito difícil ficar. Na minha casa, meu pai era aquele caminhoneirão gordo, imenso, bravo pra cacete. E ficava metendo, vem caindo atrás de sindicato. Nossa, seu emprego, você ganha 10 vezes mais do que eu. Trabalhei a vida inteira, não tenho um salário igual ao seu. Fica indo atrás desses bandidos, dessas coisas. Em casa era insuportável ficar aguentando aquilo lá, né? Primeiro aquela questão do Marajá, que a gente era Marajá. A gente teve que fazer aquela coisa de fazer pendurar lá no acampamento nosso os olerites, chamava a imprensa, todo o pessoal aqui passava via, então para saber que ninguém era Marajá ali, né? O lugar que eu me sentia seguro e gostava de ficar era no sindicato. E as nossas grandes assembleias na época aconteciam no sindicato. Os dias vão passando, as cartas de demissão vão chegando, a pressão, a gente acaba tendo uma baixa aqui, outra baixa lá, o movimento como um todo é bom, tem um componente aí importantíssimo, logo do início da greve, que é a ocupação em Cubatão. A ocupação de Cubatão foi um negócio espetacular. Uma das passagens mais lindas dos petroleiros, da história dos petroleiros, é essa ocupação de Cubatão. E vejam só, comandado pela manutenção. Como a greve passou na minha previsão dos 7 dias que eu achei que ficasse, ela foi ganhando uma sinergia própria. Ameaça de punição, cortar o salário, cortar a arrecadação do sindicato e demitir. E com tudo isso a greve não parou, a greve continuou. Está percebendo que cada vez ela foi se radicalizando, não pelo discurso dos dirigentes, pelo discurso da base. A gente fazia assembleia aqui quase que todo dia. O pessoal chorava, o pessoal saía daqui chorando. Não aguentava mais a pressão. Chega a gente chorando aqui no sindicato, que não aguentava mais, que estava difícil. Lembro sim, mas é nesse momento que você tem que chamar, tem que conversar, conscientizar que tá todo mundo junto. A empresa cortou tudo, velho, cortou tudo. Já que rompeu o contrato de trabalho, não tinha assistência médica. Né? Seu filho doente, na época, não, contrato suspenso, não tem acordo coletivo suspenso, já estava vencido. Né? Era o acordo de 94, 95, estava rompido. Teve gente até nossa aqui que acabou voltando, não aguentou e furou a greve porque estava ficando doco já, né? O desgaste era muito grande, né? Tem companheiro nosso aqui, por exemplo, que até hoje ele vem aqui no sindicato, ele se sente extremamente constrangido, ele se sente pelego
E ele fez a greve 29 dias. Não sei se tem preconceito com ele mesmo, que ficar de um dia, né? E ficar aquilo lá na cabeça de todo mundo, isso aí não passa. Você quer esquecer o negócio, mas você não esquece. De jeito nenhum. Eu acho que o cara que fez isso também não esquece. Então, fica num termo meio... Começamos a ter muita baixa. Os canais de negociação praticamente já tinham acabado. A pressão estava muito grande, os familiares, as pessoas sendo hostilizadas. O sindicato com uma multa do tamanho do mundo, todos os sindicatos. E a coisa começou a chegar e a gente entrou num nível de estresse e de irracionalidade. A gente já estava fazendo a greve por, entre aspas, uma teimosia. E na Replan a gente estava firme de que íamos continuar, né? E a gente achava que ia conseguir algo mais se a gente continuasse. E eu era um dos que achava que tinha que continuar. Eu, na minha visão, a gente estava bem. Mas foi tenso. E o ginásio cheio ali foi uma discussão forte, mas conseguiu encerrar, né? Eu lembro quando vinha aqui Vicentinho, Feijó, vinha as lideranças da CUT, vinha as lideranças do partido, tudo. Vocês têm que acabar essa greve, cara, tá insustentável. E eu até entendo hoje, porque hoje eu sou dirigente, e eu entendo o papel da direção naquele momento, de que estava no extremo, não estava mais suportável. Mas só que é o seguinte, a base, aquilo que eu falei até no começo antes, a base se sentiu traída. Então, a gente não queria, e estava posto uma derrota pra gente. Porque, pô, estava começando a aparecer lista de demissão, mesmo depois de muito tempo. A sociedade, eles conseguiram jogar a sociedade contra a gente, com a falta do gás. Mas a categoria estava puta. Foi até realmente o limite. Foi um período muito difícil, mas muito rico. Nós éramos os interlocutores entre o governo, tentando abrir caminho com o governo, e com o Congresso Nacional para as negociações. E aí eu falava assim, vamos ficar na sede de Brasília e exigir que o Congresso Nacional assuma a responsabilidade de que uma empresa pública negocie com os trabalhadores, né? E a coisa foi crescendo, a gente não achava, o Fernando Henrique radicalizou do ponto de vista da negociação, não autorizou ninguém a negociar. A lógica é a mesma de um governo falar assim, eu não negocio com um terrorista, eu não negocio com um trabalhador. Foi uma luta que exigiu muita coragem e acho que tem uma liderança em especial, para mim, que cumpriu um papel muito importante também naquela greve, como já havia cumprido na de 83, que é o Spies. O Spies tinha uma tranquilidade, uma serenidade muito grande e uma legitimidade muito grande para liderar o processo. Nós só voltaríamos daquela greve lá, eu tinha consciência absoluta. A gente só voltaria quando não tivesse mais perna para fazer a greve, quando tivesse alguma coisa de concreto. Um episódio que se tornou folclórico, era objeto de brincadeiras na época, que eu me lembro que o Suplicy, senador Suplicy e eu, fomos conversar com a direção da Petrobras para tentar abrir as negociações. E na época o diretor de recursos humanos da Petrobras era o Clotário Novaes. O Clotário que era o principal negociador, né? O Clotário, ele morre, eu lembro, estava aqui, ó, nessa sala. Nós estávamos reunidos fazendo uma avaliação, não sei quem que chegou e falou assim, pô, o Spies acabou de ligar dizendo que o Clotário morreu. E a gente achou que era no sentido figurativo, né? Morreu, já não tiraram ele de lá, né? Não serve para mais nada. Ele morreu, literalmente ele morreu. Então você vê o quão radical que foi esse movimento. E coincidentemente, naquela noite, o Clotário veio a falecer. Então a gente brinca que o Fernando Henrique matou o Clotário, porque é evidente que não é isso, né? Mas talvez o estresse do momento vivido. Aí até que apareceu o Suplicy com a seguinte proposta. Dentro dessa estratégia da gente ter levado a FUP para Brasília, ele falou, Spies,
Não tem mais jeito, vocês vão ser trucidados. Se a greve tivesse se encerrado com base naquele documento que eles apresentaram, provavelmente não cumpririam e a gente ia pagar o mau mico, né? Então, no fim, a greve evoluiu, acabou encerrando de uma forma muito difícil, com as demissões, com as punições, mas depois nós conseguimos, ao longo do tempo, com os projetos de anistia, reparar as perdas do período. Eu acho que isso daí foi a coisa mais dolorosa desse período todo. A gente aprovou o movimento, inclusive o Margarido demitido. O Margarido defendeu o fim do movimento. Ele demitido, ele podia falar, não, foda-se, né, já estou demitido. Foi lá, defendeu, não, a gente tem que voltar, estamos no limite. Foi um momento muito emotivo, né? Gente chorando, gente dos dois lados, inclusive, né? Não é todo mundo nessa situação. E eu lembro que eu falei para esses companheiros, né? Que queriam continuar a greve de qualquer jeito, tal, né? Que não dava mais e tal, né? Exceto